Olá, a análise de vínculos possibilita ao investigador a visualização de diferentes elementos funcionais e estruturais da investigação correspondente. De maneira sintética, engloba o recebimento, captura, armazenamento e diagramação de volume de informações dos chamados alvos investigados, emprestando um valor ao trabalho que está fora do alcance prático da capacidade mental humana. A técnica permite a observação de desenhos visuais de relações entre pessoas, objetos, empresas, dados bancários e registros de dados quaisquer que revelem ação e padrões de comportamento. De outra forma, sem um recurso tecnológico, a informação e as evidências permaneceriam ocultas no interior do espaço ocupado por grande volume de dados e ou informações isolados. Tema dos mais complexos do Código Penal é o que se refere ao nexo de causalidade. O Código Penal brasileiro, ainda sob a influência do século XIX, quando o mundo vivia fascinado com as descobertas da física, com a lógica da matemática e buscava-se a certeza por meio do positivismo jurídico, resolveu adotar a teoria da lei física da causa e efeito. Portanto, eu coloco a minha mão no fogo, minha mão queima. Logo, existe um nexo de causalidade físico entre o fato de eu ter colocado a mão no fogo e o resultado, mão queimada. O nexo de causalidade decorre, portanto, da mera constatação. Assim, o artigo 13 do Código Penal adotou a teoria da equivalência dos antecedentes. Todos os antecedentes causais se equivalem. Todos são considerados causa do mesmo modo. Não há diferença entre causa e concausa, entre causa mais relevante e causa menos relevante. Tudo o que contribuiu, de qualquer maneira, considera-se causa. Aplica-se, então, o critério sugerido por Thirrén, que é o critério da eliminação hipotética. Você quer saber se uma conduta foi causa de um resultado? Passa uma borracha na conduta, faz ela desaparecer. Se isso fizer com que o resultado também desapareça, é porque aquela conduta foi causa do resultado. É uma mera constatação física, ditada pela lei física de causa e efeito. Por exemplo, se os pais não tivessem se encontrado naquela noite infeliz, não teria nascido a besta que praticou aquele crime horrendo. Logo, os pais foram a causa do crime praticado pelo filho, ou pelo menos uma de suas causas. Não concorda? Apague os pais da cadeia causal. Se eles não existissem, não teria nascido o filho. Não nascendo o filho, ele não teria praticado aquele crime. Logo, o crime não teria existido. Não é questão de ser justo ou injusto, mas uma questão de ser ou não ser. É uma lei física, trata-se de mera constatação. O mesmo pode se dizer com relação à indústria automobilística. Se ela não tivesse produzido o automóvel, não existiria aquele carro dirigido pelo motorista embriagado, imprudente, que matou um pedestre. Por esta razão, essa lei pode levar a um regresso até o infinito. Nós podemos retroceder até Gênesis 3, porque se Adão não tivesse provado do fruto proibido, nada disso teria ocorrido. Mas ele só o fez porque foi convencido por Eva. E Eva foi induzida pela serpente, lá colocada pelo Criador. É uma lei, portanto, que por adotar critérios físicos e não critérios normativos de valoração próprios do direito, leva a esse tipo de abuso, a esse tipo de exagero, a esse tipo de conclusão, se me permitem, atabalhoada, de dizer que os pais são causa de um homicídio praticado pelo filho 20 anos depois. Por esta razão, o legislador, vendo que essa teoria levava a excessos, no próprio artigo 13, colocou no seu parágrafo 1º o seguinte dispositivo: a causa superveniente, que é aquela que ocorre depois, quando for relativamente independente, rompe o nexo causal e, portanto, o autor daquela causa original não responde pelo resultado. Vou dar um exemplo. Uma causa relativamente independente é aquela que só existe porque a conduta anterior foi praticada. Mas depois que ela existiu, ela produziu por si só o resultado. Exemplo: um homicida dá um tiro na região abdominal da vítima.
ela gravemente ferida é colocada numa ambulância. A ambulância, dirigida de maneira absolutamente imprudente pelo motorista, sofre um capotamento. E a vítima, que lá estava porque tomou um tiro na barriga, morre com a calota craniana esmagada. Se não fosse a conduta do agressor dando tiro, a vítima não estaria na ambulância. Portanto, a causa se origina da conduta. Entretanto, o que produziu a morte da vítima foi o capotamento da ambulância e não o tiro. Tanto que o tiro foi na região abdominal e a vítima morreu do esmagamento da sua cabeça. Portanto, a causa posterior produziu por si só o resultado. Ela é independente porque produziu sozinha o resultado. Foi um desdobramento imprevisível, inusitado. Morrer com a cabeça esmagada quando se toma um tiro na barriga. Por isso a causa é independente. No entanto, esta independência é relativa, porque se não fosse o tiro, a vítima não estaria na ambulância. A causa superveniente, posterior, relativamente independente, faz com que o autor da ação, o autor do tiro, não responda pelo resultado. Ele não responde por homicídio consumado, porque ele não causou a morte por esmagamento da calota craniana. Ele responde por homicídio tentado. Ele só tentou matar a vítima. Quem acabou matando foi o motorista imprudente da ambulância. Essa é a teoria da causalidade, seus desdobramentos e suas atenuantes. Corporativa é um desafio persistente e global para os executivos e membros de conselhos. Gerenciar o risco de fraude tornou-se algo mais complexo na medida em que as empresas enfrentam uma ameaça em escala cada vez maior de fraude cibernética e sem nenhuma diminuição na gravidade das formas mais convencionais de comportamento ilegal, tais como fraude em licitações. Como resposta, muitas empresas têm estabelecido controles internos efetivos para prevenir e detectar fraudes e responder aos desafios da atualidade. Mas isto está longe de ser adequado para cada situação, já que a pesquisa mostra que controles internos deficientes foram um fator para 61% dos fraudadores e 72% na Europa. Isso destaca não somente a escala do desafio de gestão para muitas empresas, mas também surgem os benefícios à prevenção da ocorrência de prejuízo financeiro e de imagem. A fraude corporativa é um desafio persistente e global para os executivos e membros de conselhos. Gerenciar o risco de fraude tornou-se algo mais complexo na medida em que as empresas enfrentam uma ameaça em escala cada vez maior de fraude cibernética e sem nenhuma diminuição na gravidade das formas mais convencionais de comportamento ilegal, tais como fraude em licitações. Como resposta, muitas empresas têm estabelecido controles internos efetivos para prevenir e detectar fraudes e responder aos desafios da atualidade. Mas isto está longe de ser adequado para cada situação, já que a pesquisa mostra que controles internos deficientes foram um fator para 61% dos fraudadores e 72% na Europa. Isso destaca não somente a escala do desafio de gestão para muitas empresas, mas também surgem os benefícios à prevenção da ocorrência de prejuízo financeiro e de imagem. Olá, durante a aula, você teve a oportunidade de entender como funciona a investigação no ambiente empresarial. Nesse vídeo irei relembrar a importância da análise de vínculo, mapeando relações de nexo causal, causa e efeito, entre variáveis relevantes de um local de crime. As variáveis podem ser o objeto do crime, o local, o sexo do criminoso e o modus operandi. Usando probabilidades condicionantes, pode-se perceber a extensão com que determinadas variáveis são passíveis de afetar umas às outras, ainda que as situações em que o crime ocorreu sejam desconhecidas. Os relacionamentos causais entre variáveis independentes causas e variáveis dependentes efeitos são assimilados de um conjunto de casos conhecidos, dos quais todas as variáveis da mesma espécie são avaliadas.